tem mais uma coisa que é um assunto legal que me interessa. E eu quero saber se interessa a vocês. Não vou ler nenhum artigo, não vou ver nenhum vídeo, tá? Mas vocês são nerd, né? Ei, chat, vocês são nerd, né? Hoje a Nintendo anunciou altas coisas de Pokémon, que é uma coisa que eu gosto, né? Que eu acho interessante. Eu tenho curtido cada vez mais o formato competitivo do Pokémon, que é o Pokémon VGC, que é a luta competitiva em duplas de Pokémon. E... parênteses aqui, eu tô total newsletter do The Champs, né? Donald Trump posta vídeo apoiando o genocídio em Gaza para transformar ela em Balneário Camboriú. E daí logo depois Nintendo anuncia novos jogos de Pokémon. Mas eu prometo para vocês que tem um assunto importante aqui que eu queria falar, queria trazer uma reflexão e meio que fazer uma aposta do que pode acontecer pra gente saber se isso vai acontecer no futuro, tá? Então, assim, a Nintendo anunciou coisas sobre o novo jogo Pokémon ZA, que vai ser o novo da franquia, né? Meio que não é bem o novo jogo da franquia, mas vai ter Pokémon novo, aquelas coisas interessantes. Anunciou coisa pro jogo de cartinha do celular, que é uma coisa que eu não vou começar a jogar porque eu acho que eu vou ficar viciado. Mais coisa pro jogo de cartinha. Aqui a foto, né, da Chikorita, ela voltou. É o meu Pokémon favorito da segunda geração. Não o meu Pokémon favorito, meu Pokémon inicial favorito. Eu gosto de todos, mas a Chikorita é muito boa, só que, coitada, ela é uma flopada, então agora ela vai ter uma chance de virar um Pokémon bom, né? Vai ter uma forma nova, talvez tenha uma mega evolução top. Não é sobre isso que eu quero falar. Anunciaram isso aqui. Uma coisa que eles chamaram de Pokémon Champions, ok? E não tem muitos detalhes sobre o que é, mas eu acho que eu posso tocar o trailer pequenininho aqui. Se depois der pau, a gente substitui ele no vídeo que vai sair pro canal. Mas então eu vou falando enquanto o trailer vai tocando aqui. No trailer, eles mostram todas as gerações do jogo de Pokémon e tal. Tá mostrando as crianças jogando Game Boy. E... eventualmente, eles mostram o quê? Mostram pessoas jogando Pokémon no seu celular. Imagino que Android e iPhone. E eles mostram o quê? Pessoas jogando batalhas em dupla no celular com conectividade com o Nintendo Switch. É uma coisa que lembra muito o trailer do Pokémon Unite, que não sei se vocês estão ligados, é o LOLzinho de Pokémon, que é um jogo que tu pode jogar tanto no Nintendo Switch, que é o console. Geralmente a Nintendo lança jogos principalmente pro console. Aqui, ó, tá chegando o momento que a pessoa tá jogando no celular. Mas também no mobile, tá? Que é uma coisa que a Nintendo tem feito cada vez mais. Tem o Pokémon Unite pra mobile. O que mais tem no mobile? O jogo do Mario de corrida, tem os jogos do Animal Crossing. Isso aqui é interessante por alguns motivos, ok? Pokémon competitivo é um negócio que tá totalmente estourado agora. Sempre foi uma comunidade muito, muito, muito nichada. E quando a gente fala com Pokémon competitivo, a gente tá falando de uma coisa que eu vou pausar pra mostrar aqui pra vocês, peraí. A gente tá falando desse formato, que é 2 Pokémons, né, um contra o outro, que é um formato extremamente estratégico, muito interessante, é extremamente divertido, eu tenho gostado muito. E a Nintendo começou a levar isso mais a sério meio recentemente, assim. Os primeiros campeonatos são lá de 2011, 2013 e tal. Não se fala muito sobre isso. E vocês podem até pensar, isso não é recente, né? Mas é que Pokémon como franquia já vem lá do final da década de 90, né? E o interesse disso, por causa de vários youtubers, como por exemplo o Wolf Glick, que acabou de ganhar um campeonato gigante agora, que é um cara que eu sigo bastante. Eu também sigo o Aaron Zeng, é um canal muito maneiro de comentários sobre Pokémon. Começa a ter influenciadores aqui no Brasil e tal. O interesse está explodindo agora. O último campeonato que teve na Europa, que é esse que eu disse que o Wolf ganhou, teve o maior número de inscrições de todos os tempos. E o Scarlet and Violet, que é o jogo corrente disso aí, foi lançado há 3 anos atrás. Já teve DLCs e outras coisas, mas na realidade o interesse deveria estar caindo e o interesse ia voltar com os próximos jogos, quando eles lançassem novas mecânicas, novas coisas. Porém, o interesse é o maior de todos os tempos, tem muito a ver com esses youtubers, eu acredito, porque, por exemplo, eu me interessei por ver vídeos desses youtubers que começaram a popularizar muito o negócio. E ok, a comunidade de Pokémon competitivo é bastante nichada, né? Ou era bastante nichada. Tinha sites como Smogon, que inclusive a gente já falou, talvez não positivamente aqui no canal, depois tem um vídeo que vocês podem dar uma olhada, mas tem a Cerebi, tem as wikis, tem tudo feito por fãs. E tem um site que se chama Pokémon Showdown,
que é um site onde vocês podem simular times de Pokémon nos diferentes formatos de competitivo que tem, né? Porque o formato sempre vai adicionando uma regrinha ou outra pra mudar como é que fica o meta-jogo, né? Você pode simular seus times lá, lutar contra outras pessoas online, e é uma coisa extremamente útil, uma ferramenta extremamente útil para que as pessoas que estão treinando e querem ir para os campeonatos possam montar seus times e treinar, né, o seu jogo. Porque no Pokémon de verdade, tu tem que capturar, treinar todos os Pokémons que tu vai usar. E é uma coisa que eles vêm facilitando desde as últimas gerações. Tu pode agora resetar todos os golpes, tu pode resetar os status, tem uma facilidade maior de fazer grind pelas coisas. Então, um negócio que talvez demoraria um mês para tu conseguir uma equipe perfeita e que às vezes tu tinha que usar até ferramentas externas para descobrir várias coisas, hoje tu consegue, se tu já tiver os jogos, o que é um grande problema também, porque eles são caros, mas se tu já tiver todos os jogos que tu precisa, tu consegue em um dia, 2 e tal. Fazer uma equipe, e daí depois que tu já tem os Pokémons, tu pode resetar os status deles. Então, assim, é mais tranquilo. Só que o que acontece? Pokémon Showdown é uma coisa feita totalmente por fãs. É uma coisa extremamente útil, extremamente popular, que se vocês conhecem a Nintendo, vocês devem estar pensando, isso é meio perigoso para eles, né? Porque a Nintendo não gosta desse tipo de ferramenta, desse tipo de projeto que meio que substitui os seus jogos. Geralmente, eles mandam aquela cartinha dizendo, ó, vou te processar, amigão. Tira esse jogo do ar, não faça isso. Vocês podem lembrar do joguinho lá que parecia Pokémon, que eles foram processar, os projetos de fãs fazendo a continuação do Metroid, todos os fangames do Pokémon que eles vão atrás. Por que o Showdown não sofre disso? Porque a Nintendo ela tem um histórico de ir atrás de coisas que estão substituindo produtos dela, que são concorrentes diretos dos produtos dela. Inclusive, legalmente, é mais difícil eles ganharem casos assim. Então o Pokémon Showdown ele tava numa área cinza ali, que era assim, isso aqui é extremamente útil para a comunidade. A Nintendo valoriza agora, né, tá começando a valorizar os campeonatos de Pokémon, é uma coisa que é extremamente popular, e ela não compete em nenhum nicho junto com a Nintendo. Não existe uma ferramenta assim, tu não pode transferir os Pokémon de lá, tu não pode interagir com nenhuma coisa dos jogos, sabe, é uma coisa que não vale nada e tal. Porém agora a Nintendo potencialmente está lançando o Pokémon Showdown dela, ok? E daí, se eu fosse o pessoal que mantém esse serviço, eu estaria um pouco preocupado. Logo mais que nem logo menos, que nem o Melo disse, pode ser Pokémon Shutdown. A Nintendo pode acabar com eles. Então essa foi a minha preocupação quando eu vi isso. Queria estar errado, de repente. Porque daí, assim, vocês podem até pensar, tá, ok, mas se existe uma ferramenta oficial da Nintendo, meio que a gente não precisa mais do Pokémon Showdown. Mais ou menos, né? Porque se a Nintendo mudar o formato que tu tem acesso e tu não tiver acesso a, por exemplo, treinar esse formato no Pokémon Showdown, mas tu quer participar de um campeonato não oficial, por exemplo, que usa esse formato. Se tu quiser ter suporte a jogos antigos, que a Nintendo não tem interesse em dar suporte porque quer que tu compre o jogo novo. Se tiver alguma microtransação bizarra lá, sabe? Se tiver alguma maneira de ficar te tirando dinheiro, uma coisa mensal e tal, isso não seria legal. A gente também pode entrar na discussão que se tinha sobre, por exemplo, transformar League of Legends num esporte, né, oficial. E daí uma das coisas que se fala que é complicado de fazer isso é o quê? Não, pô, mas é um esporte mesmo se a Riot que define as regras, a Riot tem os meios para jogar esse esporte, a Riot é a única que pode fazer campeonatos oficiais disso. Existe um jogo que tem as mesmas regras de LoL, né, as mesmas mecânicas que a gente pode pegar e jogar na minha escola, sem conectar no servidor da Riot, meio que não existe, tá ligado? E o Pokémon competitivo, ele é isso ainda. O Pokémon competitivo é meio que isso. Só que daí, sempre que a gente pensa nisso, e que nem eu tô dizendo, eu sou um fã do formato. Eu achei muito maneiro. Se vocês gostam também, eu recomendo vocês verem, por exemplo, o vídeo comentado da final do Wolf contra o Dill, desse último campeonato aí europeu. Muito foda. Eu adoro, né? É um xadrez, assim, com mais passos. É um negócio absurdo. Só que será que faz sentido a Nintendo ser dona desse formato, entendeu? Será que a gente não poderia, talvez, os fãs criar um jogo que é similar ao Pokémon? E eu imagino que daria pra ter, tá ligado? Porque depois que tu começa a jogar o meta-jogo, tu percebe assim, não, ok, tem os ataques, tem os tipos, tem os efeitos secundários dos ataques, tudo isso são padrões. Tem a maneira como fake out funciona,
tem a maneira como Intimidate funciona, tem a maneira como Protect funciona, tudo isso são mecânicas que são sempre iguais, tá ligado? Então talvez fizesse sentido a gente criar um jogo compatível com Pokémon que fosse a mesma coisa que jogar Pokémon logicamente na tua cabeça, mas que não é da Nintendo. Só que, e o Showdown, se tu pensar, ele é meio que isso. Se a Nintendo acabar hoje e nunca mais quiser fazer Pokémon competitivo e fechar todos os servidores, a gente pode fazer campeonato dentro do Pokémon Showdown. Enfim. Mas isso pode ser o passo pra isso acabar. Talvez eu esteja sendo muito pessimista. Mas é isso que eu pensava sobre isso. Não sei o que vocês acham. E daí o Daniel tava falando, a Pokémon Company é extremamente problemática. Tipo, o Pokémon é um jogo que ele nasce pra vender boneco. Não quero falar mal do Satoshi Tajiri e da equipe de programador lá. O jogo é muito legal, muito nostálgico, né? Eu adoro. Eu lembro de estar na escola e não ter um Game Boy e ficar vendo assim, aquele cara tem um Game Boy, tá ligado? E ficar assim, querer jogar e tal. Daí, muito mais tarde, jogando no emulador. Mas o Pokémon é um jogo de vender boneco. A própria maneira de ter 2 jogos sempre, pra ser obrigado a comprar os 2, tá ligado? Essa coisa que vai um pouco contra a coisa do competitivo, de tu ter que capturar teus Pokémons, fazer tudo de novo. Eles melhoraram isso agora, sabe? Então, assim, esse Pokémon Showdown da Nintendo, esse Pokémon Champions, pode ser que corrija isso pro competitivo. Não, tu pode só dizer o time que tu quer, tu pode usar as estratégias que tu quer, vai ser mais rápido de montar time, vai ser legal de jogar o online competitivo e tal, e o campeonato de verdade vai ter uma regra diferente, vai ter que ter o Switch, beleza, sabe? Mas então a barra de entrada pode ser muito mais baixa, pode popularizar isso, vai ser divertido. Porém, isso pode ser um golpe fortíssimo na comunidade aberta que gosta desse jogo e trabalha em volta. Tá? Então, enfim, eu espero que não seja. Mas vindo da Nintendo, que quer vender boneco, que quer vender... Uma crítica que tem muito aqui, pra montar o time, eu preciso do Calyrex. E o Calyrex é um personagem que só tem no DLC do Pokémon Sword and Shield, que é o último jogo do Pokémon. E ele, mesmo assim, custa $80, porque a Nintendo nunca desconta os seus jogos, tá ligado? E daí eu tenho que comprar esse jogo mais o DLC, o que dá $100 e poucos, só pra ter a porra de um Pokémon, tá ligado? Então, enfim... Copo meio cheio, copo meio vazio. Vocês decidem o que é isso, tá? O Problema falou que a Nintendo perdeu um processo por um supermercado chamado Super Mario. Porque a questão da marca registrada é diferente do direito autoral, tá ligado? Se o teu nome é uma coisa que é a marca registrada do outro, porém fica claro que tu não tá competindo no mesmo campo deles, tu não pode processar. Tem mecânica Super Mario aqui em Porto Alegre, eu já vi. Tem o símbolo do Linux nos estabelecimentos, isso tudo pode, tá ligado? O Melo falou, é tipo o que estão tentando fazer com o Super Smash, com o competidor na Steam, esqueci o nome do jogo, mas é muito bom, já tem uma boa comunidade. Exato, o Super Smash é um ótimo exemplo. O Smash Bros, né, da Nintendo, a franquia, é uma franquia que começou sendo o quê? Uma junção de vários personagens do jogo do Mario caindo na porrada, né, de jogos da Nintendo, né, tem Mario, Link, Donkey Kong e tal. Só que ele é um jogo de luta legal, assim, que ele tem uma fórmula simples que cria uns gameplays bem complexos, né? Então virou um estilo de jogo. Tu pode só fazer um jogo que tem todas essas mecânicas que nem eu disse pra vocês. Eu acho que tu poderia fazer um jogo que é igual às lutas Pokémon, só que o foco é na luta. Então o foco é, tipo, vai ter menos Pokémons, eles vão ser arquétipos diferentes, coisas assim e tal, e tu poderia ter um campeonato muito parecido. O Smash estão fazendo isso, e a Nintendo não gosta. A Nintendo não valoriza muito os campeonatos de Smash e não quer que as pessoas façam jogos clone. Brawl Stars, tem um outro também, enfim. Bagdex, eles já lançaram o jogo. Esse Bagdex era um designer que tava fazendo Pokémons estilo brasileiro, né? Eu não joguei ainda, mas eu tenho vontade de jogar. Mas fica a recomendação, tem o Pokémon Vira-Lata Caramelo. Tinha Smash no emulador do DA da URGS. Tinha um GameCube no meu tempo da URGS lá. Aí eu não gostava de jogar muito, porque... não tinha muito tempo, eu morava muito longe da faculdade, aí eu não ia, pegar 2 horas de ônibus pra ficar jogando Super Smash Bros. Na faculdade, porém, dava vontade, mas não tinha como. Mas é isso aí, eu espero que o Pokémon Showdown não caia por causa disso, eu espero que a Nintendo não sufoque a comunidade, é esse o medo que eu tenho, sabe? Essa estratégia da Microsoft que ela fazia, que é a de abraçar uma comunidade pra sufocar ela depois, eu tenho bastante medo com isso.